Gente, bom dia. Vamos terminar aí a área de triângulos e começar depois na segunda aula, a aula que seria a mais importante para abrir o que você vai começar a estudar nas próximas, tá? Bom, gente, pedi 2 exercícios, eu não tinha falado muita coisa disso ainda, mas vamos lá fazer os exercícios e abrir a cabeça. A aula passada eu passei para você 2 informações. Primeira, área de um triângulo quando eu conheço os 3 vértices do triângulo. Vértice ABC, sendo que Henrique Scarelli. Sendo que os vértices são pontos no plano cartesiano XA, YA, XB, YB, XC, YC. E a área do triângulo eu disse a vocês que sempre era metade de um determinante, onde o determinante nada mais seria do que colocar os pontos do triângulo, que são os vértices XA, YA, XB, YB, XC, YC, em qualquer ordem. Não tem ordem pré-estabelecida. Completa a última coluna desse determinante para o número 1 e calcula o determinante, que a gente até falou como que se calculava. E a condição de alinhamento de 3 pontos. Se 3 pontos não formam um triângulo, eles estão alinhados. Se estão alinhados, não tem área. Isso significa que quando 3 pontos estão alinhados, quando o desão dava 0. Bom, aí eu passei tarefa para vocês. E aqui a gente vai discutir aqui como que eu poderia resolver esse exercício. Começar a ficar esperto. E aqui, ó, calcule a área do quadrilátero P1, P2, P3, P4. Te deu os 4 vértices. Quadrilátero, eu falei triângulo, né? Mas, gente, por que triângulo é tão importante? Porque se eu traçar uma diagonal qualquer aqui, ó, eu divido a figura em 2 triângulos. Se eu sei calcular a área de triângulo, eu sei calcular a área de qualquer polígono. Só que é óbvio, em vez de um determinante, você vai ter que determinar 2. Certo? Porém, aqui, quando eu te dou o desenho, e o desenho está aqui, ó, um retângulo quadrado, bonitinho, todo formatado já, colocado os pontos, você pode fazer e resolver o exercício de forma mais primitiva. Quando a gente fala isso, forma primitiva. Ora, isso daqui é um retângulo, a figura toda é um retângulo. Não me interessa esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. E todos os triângulos que não me interessam são retângulos. E note, esse 8 entrega aqui nossa abscissa, ponto 83. Então essa medida toda é 8. Esse y6 entrega aqui quanto vale o meu y. Portanto, me entregou que aqui inteiro vale 6. E aqui inteiro vale 8. A figura que você está vendo aqui inteirona teria uma área de 8 vezes 6, base vezes a altura. Porém, eu tenho que descontar 4 triângulos. 4 triângulos retângulos. Porém, olha lá, ó. Esse triângulo tem esse cateto medindo 5 e esse cateto aqui medindo 4,40. A área desse triângulo, tenho que tirar, não me interessa, 5 vezes 4 dividido por 2. Tenho que tirar ainda. De 4 a 8, essa medida também é 4. E essa medida, o 3, me entrega aqui.
4 vezes 3 dividido por 2. Depois, se tudo era 6 aqui, aqui é 3, então aqui também é 3. E aqui, ó, de 2 até 8. Essa medida é 6. Então seria tirar esse retângulo. 6 vezes 3 dividido por 2. Menos outro triângulozinho que ficou faltando aqui, onde essa medida é 2 e essa medida aqui é 1, de 5 até 6. 2 vezes 1 dividido por 2. Como eu disse, uma artimanha primitiva. Saber a área de retângulo, tirar 4 triângulos. Tem muitos exercícios que o desenho está assim, você esquenta com a analítica e não precisa. Sua área aqui daria 48 menos 10 menos 6 menos 9 menos 1. Dá 16, 25, 26 negativo. Tira de 48, sua área dá 22. Guarda esse valor que você vai ver de outra maneira. A maneira analítica. E isso é importante porque às vezes eu não te dou o desenho, eu te dou uma figura jogada aqui, que não dá para você visualizar um retângulo, descontar triângulos retângulos. E aí, sua, vamos dizer, maneira seria dividir aqui por uma diagonal, pode ser essa, tanto faz. Vem aqui e divide. Chama aqui de triângulo número 1, chama aqui de triângulo número 2. Pela teoria da analítica, eu falei para você que a área de um triângulo calcula o determinante e a metade do módulo. P1 é o determinante formado pelos 3 pontos do primeiro triângulo. 2, 6, 0, 5, 4, 0. Completa a última coluna por 1. Calcula a adesão. 2, 6, 0, 5, 4, 0. Produto da diagonal principal. 10, 24, 0. Secundária sempre invertendo o sinal, que dá 20, fica menos 20. 0, 0. Primeiro determinante vai dar aqui 34 tira 20, 14. Então, D1 é igual a 14. Minha área número 1 é a metade do módulo desse Dzão, 7. Que eu preciso somar com a área 2. Calcula D2. Determinante dos pontos 2, 6, 8, 3, 4, 0. Os vértices do segundo triângulo. Completa a última coluna por 1. Calcula o determinante 2, 6, 8, 3, 4, 0. Principal dá 6, 24, 0. Secundária invertendo sempre o sinal. Menos 12, 0. 48 fica menos 48. Então aqui vai dar menos 60 com mais 24. 36 negativo com mais 6 menos 30.
V2 é menos 30. Só que a área é sempre metade do módulo. A área 2, metade, o módulo de menos 30 é 30, metade, 15. E a sua área total é a área 1 mais a área 2. 22, como você tinha achado. Aí eu olhei umas tarefas enviadas. A gente usa o determinante para sobressair algo que você vai aprender nesse ano, tecnicamente. Você vai aprender, o Rafael já está entrando em determinante. Sai de matriz é determinante. E já começaram a ver vetores, isso, aquilo. Isso é mais nível universitário. Tanto que tem um método aqui que a gente vai discutir, só para falar que é mais rápido, mas aí não tem explicação matemática para vocês no ensino médio. Né? Que seria aí maneiras de cálculo. Seria aí o que a gente pode chamar aqui método do agrimensor. Antigamente, quando não existia essa internet, o Waze, né? Fazer mapeamento na mão pelo reconhecimento de área, simplesmente o cara ia com o GPS, que era um aparelho até caro, via satélite, pontuava a região, a fazenda, o sítio, certo? Pontuava o que desse para pontuar e marcava pelo satélite, né? Longitude, latitude, de onde estava. E aí fazia o mapeamento ou calculava a área. E esse método agrimensor consiste numa coisa. Para organizar e tentar explicar fácil, põe uma barrinha aqui, comece por qualquer ponto da figura, qualquer um. Deixa eu começar por aqui, ó. E aí estabeleça um sentido, ou horário ou anti-horário, tanto faz. Você vai ter que pegar depois os pontos na sequência, quantos tiver. Pode ser um polígono de 1000 lados. Você vai ter que pegar na sequência. Assim, se eu usar essa sequência, pegue os pontos nessa sequência. Começando por aqui, 4, 0. Se eu peguei essa sequência, o próximo é 8, 3. O próximo é 2, 6. O próximo é 0, 5. E para fechar a figura, você volta ao primeiro. 4, 0. Aí para calcular o Dzão, a área é a metade disso. Você pega o sentido da diagonal principal, faça o produto. 12, 48, 10, 0. Secundária, sempre invertendo o sinal. 0, 6 menos 6, 0, 20 menos 20. Isso daqui que eu vou chamar de Dzão não é um determinante, mas é um método de cálculo. Daria aqui, ó, 60, 70. 70 eu desconto 26. 70 menos 26. 44. Minha área é a metade do módulo de 44. 22. Esse é um método chamado de agrimensor. O problema de você fazer e aprender isso é que isso daqui não tem nome para você no ensino médio. Seria aí estudo de vetores, área vetorial, distribuição, combinação. E o próximo, seguindo a linha aí, ó, do que eu queria que você fizesse, aqui você não tem o desenho. Note o ponto A não tem nenhuma origem, eixo XY, ponto B. Você teria que, se usar o desenho para tentar tirar triângulo daqui, você teria que fazer o desenho.
perderia tempo. Aqui o mais, vamos dizer, sensato, se você quer seguir a regrinha da teoria, dividir isso em 3 triângulos. Calcularia a área do primeiro, calcularia a área do segundo, calcularia a área do terceiro. Somaria as 3 áreas. Você tem todos os vértices aqui dispostos no texto. O engenheiro cartográfico fez levantamento topográfico de um terreno com contorno poligonal. Conforme a figura, obteve as seguintes coordenadas em metros para seus vértices. Ou, se seguir o método agrimensor que eu acabei de dizer, você vem aqui, A é 0, 0, B é 10, 0, C, 12, 4, D, 6, 10 e E, menos 4 e 8. Escolha um para iniciar, qualquer um. Vou pegar o A, pego um sentido e pego a sequência. Vai lá. 0, 0, 10, 0, 12, 4, 6, 10, menos 4 e 8. Fechando a figura, 0, 0. Principal, 0, 40, 120, 48, 0. Secundária, invertendo sempre o sinal. 0, 0, menos 24. Cuidado aqui, hein? É menos 40, tem que inverter o sinal. Mais 40. E 0. Somar tudo isso, vezão, 160, 208. 208 mais 40, 248. Menos 24, 224. Sua área é a metade do módulo de 224. 112. Tá aí. E na aula passada, eu vi um negócio aqui que eu que errei. Não tem centro no eixo Y. Eu me confundi aqui no texto. O centro não está no eixo Y. O centro está fora da circunferência. Esse foi o problema. Aí eu vi 2, 2, mas aqui também a escala está de 2 em 2. Não tem nada a ver. Então o primeiro item é calcular a área do triângulo que o determinante deu 14. Normal. O segundo item vai dar trabalho, porque a gente não sabe a equação de circunferência ainda. Então aí, ó, calcule as coordenadas do ponto em que estaria localizado o centro do prato cerâmico circular nesse sistema de eixos cartesianos. Calcular o centro. Então vamos lá. O centro não tem nada a ver que está no eixo Y. O centro é um ponto aqui, chamado de x, y. Agora, para achar esse centro, o que eu tenho? Eu tenho 3 pontos que pertencem à minha circunferência. Pelo que eu sei até agora, simplesmente eu posso usar distância. Por quê? Eu sei que o centro distancia de A o mesmo que distancia de O. Isso porque A e O pertencem à circunferência, ao raio dessa circunferência. É equidistante. Se é equidistante, você vai usar lá a formulinha. Distância de C até A é igual a distância de C até O.
E aqui vai surgir uma equação. Você tem duas incógnitas, x e y. Distância de C até A, delta x. X aqui, menos x do ponto A, que é menos 4. Então fica x mais 4 ao quadrado, mais delta y. O y aqui menos o y do ponto A, que é o número 2. Ao quadrado. Isso tudo igual à distância de C até O. O é 0, 0. Vantagem para nós, que aí fica x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Delta x, delta y. Gente, raiz dos dois lados, posso cancelar as raízes ou elevar ao quadrado dos dois lados, é a mesma coisa. Só que aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, somado com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso igual a x quadrado mais y quadrado. Esse x quadrado cancela com x quadrado, esse y quadrado cancela com y quadrado. Fica 8x menos 4y. Aqui vai dar 20. Vou passar para lá, menos 20. Vou dividir tudo por 4. Aí fica 2x menos y igual a menos 5. Primeira equação. Como eu disse, é um trabalho grande, segunda fase. Porque agora sim vai em busca da segunda equação, usando o mesmo princípio. Você tem outro ponto B que não foi usado aqui. A distância de C até B é igual à distância de C até O. Então, distância de C até B é igual à distância de C até O. De novo. B é o ponto 6, 4, raiz quadrada, delta x, x menos o x aqui, 6, ao quadrado, delta y, y menos o y, que é 4, ao quadrado. Igual a distância de C até O, que a gente já sabe lá, raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. O zero precisa colocar? Não, já pode ir direto. Agora, cancela as raízes. Vai lá, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mais y quadrado, menos 8y, mais 16, igual a x quadrado mais y quadrado. X quadrado com x quadrado, y quadrado com y quadrado. Fica menos 12x, menos 8y, igual a 52, quando eu passar para cá, menos 52. Vou trocar o sinal aqui e dividir tudo isso por menos 4 agora. Vai ficar 3x mais 2y igual a mais 13. Pronto. Se eu queria achar x e y, você tem agora duas equações, duas incógnitas. Sisteminha.
Por isso daqueles números feios, fracionários, isola o y aqui, y vai ser 2x mais 5. Se y é 2x mais 5, substitui aqui, na segunda. Aí você vai ter 3x mais 2 vezes 2x mais 5 igual a 13. 3x mais 4x mais 10 igual a 13. 7x é igual a 3. X é 3 sétimos. Esse seria aí a abscissa do centro da circunferência. E y, por sua vez, agora, é 2 vezes o 3 sétimos mais 5. Meu y vai ser, tiro MMC 7, 6 mais 35. Meu y é 41 sétimos. E aí eu posso dizer que o centro da circunferência é o ponto 3 sétimos, 41 sétimos. Resposta. Trabalhoso. Porém, porque a gente não sabe a equação de circunferência ainda. Vamos aguardar. Pelo fim a gente vê um dos últimos pontos que você vai ver esse ano. E esse daí 5, só para concluir a tarefa, a mesma coisa. Leia o trecho a seguir antes de resolver a questão. Na geometria plana encontramos a área de um triângulo fazendo a relação com o valor de suas dimensões. E na trigonometria, com o valor do seno de um ângulo interno relacionado com os lados do triângulo, é possível também encontrar sua área. A geometria analítica também possui seus artifícios para cálculo da área do triângulo. Nesse caso, é necessário que saibamos as coordenadas de seus 3 vértices para que o triângulo possa ser representado em um plano cartesiano. Levando em consideração o trecho acima, né? Qual será a área do triângulo da figura? Tá aí. Facinho, só identifique os pontos. A é o ponto 1, 3. B é o ponto 3, 7. C é o ponto 6, 1. Como preferir. Determinante, acha lesão. Pegue os pontos, 1, 3, 3, 7, 6, 1. Completa a última coluna por 1. Repete as 2 primeiras colunas. Produto da diagonal principal, 7, 18, 3. Secundária, invertendo sempre o sinal. Menos 42, menos 1, menos 9. Sua área vai dar, aqui vai dar 28 positivo, e aqui vai dar menos 52. Seu determinante vai dar negativo, menos 52 tira 28, menos 24. Sua área é a metade do módulo de 24. Sua área vai ser 12.
unidades de área, no caso aí acho que está em centímetros, metros, centímetros quadrados. Está aí o que a gente poderia dizer de área de triângulo. Agora vem cá. Vamos pensar numa coisa. Uma coisa que eu disse que eu ia usar muito. Condição de alinhamento de 3 pontos. Desão igual a 0. Alinhamento de 3 pontos. Alinhamento. Por que eu vou usar muito isso? Pelo seguinte, nossa missão a partir da aula seguinte é abstrair isso daí que você está vendo. Você vai mexer com equações, equações matemáticas. As equações vão representar um desenho matemático, uma reta, uma circunferência, uma figura. E por que essa condição de alinhamento me dá uma leitura do que eu quero chegar? Bom, o que eu sei de uma reta? Se eu tiver 2 pontos, 2 pontos determinam uma única reta. 2 pontos bastam para determinar uma reta. Só que você tem que entender que uma reta não tem apenas 2 pontos, tem infinitos. Aonde? Olha bem o que eu vou falar agora. Se eu falo que o ponto A, por exemplo, é o ponto 1, 3, e falo que o ponto B, por exemplo, é o ponto 2, 2, né? E eu quero que você fale de todos os pontos que estão nessa reta. Esses 2 já determinaram a reta. Agora existe uma multidão de pontos que estão na reta. Óbvio, existe uma outra multidão que não estão. São infinitos pontos que estão, infinitos que não estão. Mas todos que estão não vão ter que respeitar um alinhamento de 3 pontos. E qual a condição para 3 pontos estarem alinhados? O determinante tem que dar 0. Se não der 0, forma triângulo. Você não quer isso. Agora não. Eu quero ver uma reta. Espera aí. Se 2 pontos determinam já a reta já existe pelo ponto 1, 3 e pelo ponto 2, 2. E agora, o cara que está faltando, se eu generalizar, chamar aqui de XY, todo ponto no meu plano vai ser esse tipo de ponto XY. Você concorda que o ponto XY, para estar na reta, tem que estar alinhado com A e B? Isso é a condição de alinhamento, esse determinante dá 0, você já vai conseguir aqui o que eu preciso para equacionar uma reta. Esse determinante dando 0, XY, está no alinhamento de A e B. Como é que calcula o determinante? Copia as 2 primeiras colunas. Diagonal principal, 2, 3x, 2y. Secundária, agora invertendo o sinal, menos 2x, menos y, menos 6. Junto o que é possível aqui, menos 2x com 3x dá x. Menos y com mais 2y dá y. Menos 6 com 2 vai dar menos 4. Se eu jogar para lá, vai ser igual a 0. Igual a 4. Essa, senhores, é a equação da reta que passa por esses 2 pontos.
Quantos pontos estão aqui declarados? Infinitos. 1, 3 está declarado? Sim, 1 mais 3 dá 4. O 2, 2 está declarado? Tá, 2 mais 2 dá 4. E não são só esses dois. Somou dois valores x, y e deu 4, está na reta. Menos 1 e 5, está na reta. 0 e 4, está na reta. 4 e 0, está na reta. Somou x e y, deu 4, está na reta. Meio e 3 e meio, está na reta. Obviamente, somou, não deu 4, está fora da reta. Olha o que você escreveu. Todos os pontos da reta que passa por 1, 3, 2, 2. Isso é uma reta. Você já estudou isso no primeiro ano, função do primeiro grau, só que você estudou isolando y. Você desenha uma função do primeiro grau, reta decrescente, está lá no plano cartesiano. Elas voltaram, só que na forma de conhecimento geométrico, não só algébrico. Ah, mesma reta que você estudou antes, agora você vai estudar no plano cartesiano. A aula seguinte, depois, aí hoje mesmo, a gente vai estudar lugar geométrico. Reta é um lugar geométrico. Circunferência é um lugar geométrico. E tudo que você pode dizer, se for um lugar geométrico, eu consigo equacionar. Representar o desenho em forma de uma equação. Usando x e y do meu plano cartesiano. Só com as ferramentas que eu passei para vocês. Então, gente, aula seguinte, importante para abrir sua cabeça, que depois a gente vai estudar um tempinho reta. Certo? Moçada? Já já a gente horta.